Seja bem-vindo, então, Adson, guerreiro. Verdade, né? Guerreiro aí, sábado de manhã. Mas vamos lá que é conteúdo, inclusive, de prova, né? Então não dá para a gente protelar, né? Nossa Obrigado. penúltima aula, já estamos chegando no final, tá? E a aula de hoje é relativamente rápida, né? Eu não quis colocar junto com a de ontem para não ficar muito extensa de ontem. Mas essa parte de hoje é quase como uma continuação da aula de ontem, que é sobre os modelos não convencionais, né? Autogestão ou cogestão. E essa autogestão, o conceito dela é que, até comentei ontem, é que ele trata a administração como um organismo, né? Como uma metáfora ali aos órgãos do corpo humano, onde você tem as pessoas como participantes num regime de uma democracia direta, né? Esse conceito de autogestão é um conceito de administração participativa, e nele não há a figura de um patrão, né? De uma pessoa assim que manda e os demais obedecem, né? Todas as pessoas que compõem a organização, a associação, o empreendimento participam das decisões administrativas em igualdade de condições. Uma sociedade anônima, dependendo de uma cooperativa, você tem os conselhos, conselho administrativo, conselho fiscal, conselho gestor. Ainda que todo mundo tenha sua cota capital, sua cota parte, mas cada um tem um direito a um voto, né? E é uma situação um pouco diferente da autogestão, em que não há essa figura de que a autogestão não tem assim uma hierarquia bem constituída, pode até ter uma certa liderança ou representatividade, porém ela sempre vai obedecer a opinião da maioria, tá? E na prática, ou na maioria dos formatos, os trabalhadores são os proprietários da empresa autogestionada. Então, ela não pode ser confundida, né? O termo autogestão não pode ser confundido com controle operário, que é uma coisa diferente. O controle operário continua mantendo a hierarquia e o controle da organização ou da fábrica, porém, né, o controle operário ele entra no lugar do dono da empresa e mantém toda a estrutura formal de quem manda, quem obedece, quem está subordinado a quem. Tá? A diferença é que a decisão parte de um operário e não do dirigente máximo, que até então ocupava o cargo na empresa. Tá? Os conceitos de autogestão, eles variam de acordo com as posições políticas ou sociais, daí eu vou contar um breve histórico sobre esse assunto. E o conceito anarquista de autogestão se caracteriza por eliminar a hierarquia e os mecanismos capitalistas de organização envolvido. Isso é uma concepção. E a outra concepção de autogestão, essa sim um pouco mais ligada à administração, se caracteriza como as relações de produção da sociedade comunista. Então, fala, nossa, mas que trem, né? As pessoas geralmente associam a questão do comunismo, anarquismo, a ideias totalmente ruins, né? É que na prática isso parece um descontrole e de fato em alguns momentos, né? Não é, precisa estar muito bem amadurecido para poder trabalhar com esses conceitos e tanto a ideia de anarquismo quanto de comunismo, eles têm a gestão ou o processo de gestão conduzido pela base ali da pirâmide, não necessariamente ali pelo topo. Tá? Então, eles não têm. O conceito de anarquismo é um conceito derivado de bagunça, justamente porque não tem organização. Qualquer um chega e assume o controle. Tá? Só, só dizendo assim que, na teoria, é um conceito muito bonito, mas na prática não funciona. Tá? O conceito é totalmente diferente da prática, justamente porque a sociedade não consegue colocar a teoria em prática. Exemplo que eu dou dessa afirmação minha experimenta cozinhar, fazer uma comida com 5, 6 pessoas dando pitaco nessa comida. Tem opinião de todo mundo. No final, vira uma comida horrível. Tá? E aí eu vou mais além. Quando eu era acadêmico da Contábeis, em 2005/1,
a minha turma quis fazer uma camiseta. Ah, não, vamos fazer uma camiseta da turma, aquela coisa toda, tal, beleza, né? Todo mundo participou, todo mundo deu a ideia do que fazer, como que ela tinha que ser feita. Acho que das 40 pessoas ali que entraram, os 40 deram algum tipo de opinião. Atendeu todo mundo, porém, ficou uma porcaria a camiseta. Assim, era quente, não dava para usar, ficou feia, né? Começou com uma camiseta branca com escrito, acho que de azul, se eu não me engano, e de malha fria, assim, ou de algodão, acho que é de algodão. Aí no final terminou ela de malha fria, preta, com um desenho prata e com um detalhe rosa pink. Assim, ninguém usava essa camiseta, até porque o curso é de manhã. Para você andar no pátio do campus com ela ali era muito quente, pinicava. Então, todo mundo participou, porém, ninguém usou. No segundo semestre, eu falei assim, não, eu vou fazer essa camiseta aqui. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Falei, não, é essa camiseta aqui. Quem quiser, adere. Quem não quiser, faça uma camiseta diferente. Se eu gostar, eu vou comprar. Se eu não gostar, não vou comprar, né? Eu estou fazendo para mim, quem quiser. E aí foi onde a maioria das pessoas da sala quis, e foi a camiseta que a gente acabou fazendo e utilizando. Hoje não tem tanto esse hábito de fazer camiseta de turma, aquela coisa toda, mas na época era, tá? E isso só para exemplificar que o conceito de anarquismo e comunismo foi aplicado quando discutia-se a camiseta, né, o tipo de camiseta, e essa mesma experiência vocês devem ter passado, às vezes na criação de um filho, né? Às vezes quando você está cozinhando ali no final de semana e junta os amigos, a família, então todo mundo quer dar um pitaco, e aí se você não aceita, você é chato, se você aceita, de repente o trem desanda, não fica do jeito que era para ficar, tá? Bom, diferenciando um pouquinho também o conceito de autogestão e heterogestão. Então, a autogestão, no sentido mais amplo, significa o exercício coletivo do poder e surgiu com uma concepção de gestão social ou de visão da sociedade autogestionária presente em várias teorias socialistas. Lembrando que, assim, esse conceito socialista, o conceito de comunismo, de anarquismo, são conceitos de esquerda, tá? Eu, particularmente, não concordo muito, não porque eu discordo dele em si, é porque é um conceito que, na teoria, de fato, é lindo, maravilhoso, mas é impossível quase de você observar na prática. Por que é impossível? Porque ele não se sustenta. Ele parte do princípio, né, de igualdade de todo mundo, e você tem uma sociedade em que as pessoas não são iguais, elas não querem ser iguais. Esse é o grande problema, tá? Então, a gente vive num mundo, numa sociedade atual, em que você tem divisão de casta, divisão de classe, e talvez esse conceito, lá no primórdio da humanidade, pouco depois da era nômade, talvez funcionaria, mas hoje não, tá? Hoje é muito difícil de você conseguir aplicar esses conceitos. E quando eu falo de heterogestão, eu não estou falando, isso aqui não tem nada, esse conceito hétero não tem nada a ver com questão de sexualidade. O que eu estou comentando é que esse heterogestão é uma gestão diferenciada, é uma gestão com vários participantes, tá? Esse conceito de heterogestão é um poder também vindo da base, também vindo de uma sociedade autogestionária, porém, ele é revezado, ele tem um certo revezamento ali entre esses poderes, tá? A Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária, a ANTEAG, ela trata a autogestão como um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas combinam propriedade e ou controle efetivo dos meios de produção com a participação democrática da gestão. Então, esse conceito, né, que eles colocam, que eles acabam colocando, ele é muito bem difundido. Eles combinam essa prática do que é necessário com aquilo que precisa para a produção. Então, eles são bem, assim, são bem amadurecidos, eles são bem
organizados e eles acabam trabalhando de uma maneira de cooperação. Eu te ajudo, você me ajuda. Tá? A participação para o FARI ocorre quando o indivíduo se agrega e colabora com outros na execução de uma tarefa com pleno consentimento e parcial controle. Então, tem um acordo do que é para ele fazer e ele tem um controle parcial, ali, limitado, sem um benefício comum. Não significa autogestão, o fato de participar não significa autogestão, pois não elimina a distinção entre executante e dirigente. Tá? Então, a autogestão não tem executante. Tá? O modelo de participação, sim, ele tem quem executa e quem dirige. Tá? A participação, em geral, não exerce pleno poder sobre o processo de gestão. Apenas é uma pessoa que colabora com o gestor que tem o domínio do processo de tomada de decisão e que nem sempre age visando atender aos interesses coletivos ou públicos. Então, geralmente no modelo de participação, você tem a pessoa ali auxiliando ou participando, porém, não necessariamente ele age em prol dos objetivos da coletividade, ele age em prol do interesse dele, tá? Então, às vezes, você tem... vou citar um caso. Aqui em Cáceres tem um programa chamado PASCOM, que é o Programa de Asfaltamento Comunitário, em que você tem pessoas que se associam, né, os moradores ali da rua, eles criam uma mini associação e a prefeitura entra com um maquinário e os moradores entram com os insumos para asfaltar ali a rua. É um programa bem interessante, o asfalto acaba saindo bem a baixo custo, tá? E o valor que você gasta é muito menor do que o valor que vai valorizar o imóvel. E aí tem gente que entra como participante, não para ajudar, mas é porque ele não quer ali, às vezes, o asfalto, porque vai criar bagunça, vai sujar, né? Que até ficar aquele asfalto bonitinho, tem todo 3, 4, 5 meses de rua bagunçada ali. E às vezes ele não quer, às vezes ele não tem o dinheiro, às vezes, né, são uma série, não quer barulho. Então, ele entra como participante, porém, ele não necessariamente contribui para o interesse coletivo, tá? Ele está atendendo o interesse dele ali. A cogestão, ela inclui algumas estratégias de participação que procura motivar e integrar a iniciativa e criatividade de trabalhadores nos processos de melhoria e produtividade da empresa. A participação na cogestão é mais ativa e quase sempre solicitada e recompensada, tanto financeiramente, como a distribuição de lucros excedentes, provenientes do aumento da produtividade, quanto por meio de elogios, de dispensa, de folga, entre outros prêmios, né, entre outras coisas. Na cogestão e autogestão, o trabalhador ajuda na determinação dos meios para atingir os objetivos, só que a diferença é que na cogestão, a formulação desses objetivos foge dos executantes, sendo mantida a estrutura hierarquizada de poder. Então, eles na cogestão, os trabalhadores participam da execução meio, tá? Assim, só que a diferença é que eles não participam lá da decisão estratégica do como esse meio vai ser feito, como esse meio vai ser executado. Então, não é a gestão em si, é um braço da gestão. Então, eles têm uma autonomia limitada a essa execução, só que eles são incentivados, eles são recompensados, valorizados por esse posicionamento deles. Então, em todas essas situações, o trabalhador ele é recompensado. Hoje existe participação nos lucros e resultados. Hoje você tem distribuição de sobras e dividendos, tá? Que você pode fazer dividendos não, divisão de sobras. Dividendo é quem investe em ações, perdão, tá? Quem tem parte no capital social, que não é o caso da cogestão. Tá? É quando tem sobras, quando tem lucro excedente, porque assim, às vezes tem empresa que ela almeja lá 20% de lucro e por alguma razão o resultado operacional dela deu 25%, deu 30% de lucro. Então, 20% é da empresa e todo esse excedente, 10%, 5% a mais, é dividido entre os colaboradores. Tá? E é importante a gente frisar
o que é autogestão e o que não é autogestão. Então, dentro do processo de cogestão, o Guilherme e o Bourdieu, eles apontam ter esse conceito de congestão, né, nascido na ausência de conflito, que nesse caso os operários de uma fábrica participam do processo meio, ou seja, da melhoria e otimização, opa, saiu um P junto aqui, da execução de um fim proposto pela fábrica. Trata-se de uma tentativa de integrar criatividade e iniciativa operária ao processo produtivo, que em tese é de ordem capitalista, né? Com aquele conceito lá do Taylor e do Fayol, que o aumento da produtividade, a redução de desperdício, vai gerar um aumento do lucro, um aumento da eficiência, e por consequência eles vão ser beneficiados com isso. Tá? Lembrando, né, eles não participam das diretrizes estratégicas, eles participam com ideias que vão melhorar aquela diretriz estratégica que foi criada lá pelo nível organizacional mais alto. Tá? Isso no processo de cogestão. Se fosse no processo de autogestão, eles participariam lá da diretriz estratégica de como fazer, de como executar essa atividade. Tá? Há também um enriquecimento das atividades propostas na medida em que os operários vão adquirindo um conhecimento maior para escolhas dos meios a fim de atingir os objetivos propostos. E também os operários eles recebem uma dose de auto-organização para a execução das suas tarefas e na determinação dos meios para alcançar esses objetivos, sem a determinação de metas. Ele participa apenas no processo de produção, nos meios, e não nos fins. Então, como eu bem expliquei, ele dá muito pitaco no processo de cogestão. Ele dá muito pitaco ali no meio, tá? na forma de se fazer, do jeito que chegou para executar. Mas, por exemplo, eu já até usei como exemplo também a questão de vocês se reunirem para vender pizza para campanhas, para arrecadar dinheiro para formatura, por exemplo. Tá? A comissão de formatura é o nível estratégico. Tá? É quem vai tomar as decisões de quanto produzir, para quem vender, se vai fazer entrega ou não dessas pizzas. Tá? Então, toda a concepção, as metas, quantas pizzas têm que ser vendidas, qual que é o lucro esperado com essas pizzas, qual é o custo. Então, isso é uma decisão que a comissão de formatura ou uma equipe estratégica designada pela comissão de formatura vai elaborar. Tá? Eles que vão definir isso e as pessoas que vão montar as pizzas, né, partindo do conceito que é os alunos que vão montar, vão ser a indústria, né, de montagem de pizza, os alunos podem dar uma ideia diferente de como montar a pizza, os alunos podem dar uma ideia diferente de como fazer a entrega, tá? Mas não na quantidade, não para quem vai vender, não no preço de venda, tá? Que são decisões estratégicas. Isso no processo de cogestão. No processo de autogestão, você não tem esse nível estratégico e todo mundo que vai fazer ali a pizza vai ajudar a definir, vai participar do que fazer, de como fazer. Então, assim, imaginem vocês reunindo 40 pessoas para produzir pizza e cada um dando pitaco de como fazer. Vocês já compraram, aí vai chegar uns com ingrediente bom, outros com ingrediente ruim, uns que quer que vende por preço mais caro, outro mais barato, um que não quer que entrega, quer que as pessoas venham buscar, outro que tem que entrar. Então, patina muito, é muito complicado. Precisa ter uma afinidade e um grau de proximidade e envolvimento com a causa muito grande para esse processo de autogestão funcionar pelo feeling, funcionar pelo, como é que eu posso dizer, de maneira menos travada, menos conflituosa. Acho que esse é o termo mais adequado. Né? E ainda na cogestão, né, os defensores desse modelo, eles diziam que a integração parcial, né, ou seja, a integração não total da iniciativa e criatividade operária no processo de produção é uma forma de não dar um simples papel instrumental dentro da empresa. Para alguns pensadores, a cogestão dá uma certa possibilidade de intervenção operária, né, uma vez que eles auxiliam no processo meio, tá?
através dos seus representantes nos conselhos administrativos, o que pode ser considerado um grande passo em direção ao processo autogestionário, né, que é o caminho para a autogestão. Então, mesmo tendo cogestão, é possível e é provável que algumas pessoas da base, né, ou seja, de quem está envolvido com o meio, participem desse grupinho estratégico, né? Então, pode ser que nesse grupo de vocês que vão montar as pizzas, tenham pessoas da comissão de formatura, tá? Porque, em via de regra, tá? Trazendo esse modelo da montagem das pizzas para uma indústria, o pessoal lá do estratégico geralmente é o que pensa, é o que coordena as ações da empresa, mas não é o que bota a mão na massa, literalmente. Tá? Em algumas empresas que trabalham com um modelo de cogestão voltada aí para esse modelo autogestionário, eles têm representantes, tá? Do nível estratégico, que também atua no operacional, ou do operacional, que também atua no nível estratégico. E aí sim, você tem uma autogestão indireta, que é o que a gente chama, porque ele geralmente é um número menor tem um número menor de representatividade, porém não deixa de ter a representatividade. Tá? No Fordismo, apenas o corpo dos trabalhadores era controlado eficazmente pela organização do trabalho. Né? Então, no modelo do Ford, que é o modelo de produção em série, né, porque só recapitulando, no modelo da General Motors, no modelo da Chrysler, deixa eu lembrar aqui qual outra, você tinha fugiu o nome da outra aqui agora. Você tinha um operário montando um carro do início ao fim. O mesmo operário, no próprio modelo da Ferrari, a Ferrari adota isso até hoje, a Mercedes adota isso até hoje, não a linha de produção em massa, a linha de produção customizada. Tá? Na Mercedes, na Ferrari, os carros de luxo, né, você tem uma pessoa montando o carro do início ao fim. Inclusive, essa pessoa assina o motor, assina o chassi, tá? Como uma agregação de valor. No Fordismo, o que o Ford fez? Ele falou, não, cada um vai se especializar numa tarefa e um carro vai ser montado por 100 pessoas, por 150 pessoas, cada um com uma tarefa específica. E aí, por conta disso, o funcionário recebia aquela peça do carro, ou parte do carro, e ele era responsável por montar uma parte. Então, ele não sabia se o carro estava sendo bem montado ou não, o corpo dele era controlado, ele não tinha ideia, ele não podia opinar, porque chegava um manual para ele, faça isso, aperte, dê 10 voltas no aperto desse parafuso, use 2 gramas de tinta por polegada de metro quadrado para pintura, né, por polegada quadrada para pintura. Então, ele simplesmente fazia o que era mandado fazer, ele não pensava, tá? No modelo Toyota, que é o modelo japonês, o Ford é o modelo americano, o Toyotismo é o modelo japonês, graças às políticas empresariais que incluem a participação dos trabalhadores, a alienação, ou seja, o controle do corpo dos operários, vai além, né, e acaba atingindo a mente dos trabalhadores, que devem se entregar de corpo e alma ao círculo infernal da exploração do trabalho. Então, no modelo Toyota, esse sim, não trabalhava só o corpo como era o modelo Fordista, ele trabalhava também a alma, o pensamento, ele também trabalhava com as ideias desses trabalhadores para a melhoria geral do processo. Então, no modelo de cogestão, o participante intervém de 2 maneiras, ou em 2 níveis, na organização do trabalho e na política geral da empresa, quando essa empresa permite representação lá da base. Quando não permite, não tem essa representatividade. Tá? E aí, falando um pouquinho também do cooperativismo em autogestão, a cooperativa, mesmo quando ela combina princípios da democracia direta com a democracia representativa, já é um caso mais próximo da autogestão do que a própria cogestão em si. Tá? Contudo, a existência de cooperativas geridas pelos próprios trabalhadores nem sempre representa o fim das relações de exploração do trabalho, que é natural do capitalismo. Tá?
acaba tendo alguma desigualdade nas relações de poder, na divisão social e na divisão técnica do trabalho, bem como na divisão dos lucros. Por quê? Tá? Ainda que a cooperativa, o conceito de cooperativo seja lindo, maravilhoso, todo mundo se unindo, né, para produzir determinado item, ou produto, cooperativa de pesca, cooperativa de produtos artesanais lá, do mel, né, enfim. Você vai ter alguém que vai fazer a gestão dessa empresa e as pessoas, ou a pessoa que for fazer a gestão dessa cooperativa, acaba gerando um certo poder, acaba gerando relação diferente da relação que o conceito de autogestão pressupõe, né? Ainda se mantém, ainda que a repartição de lucro tente ser o mais próximo possível, se não houver uma remuneração para quem vai comandar, coordenar essa cooperativa um pouco maior, ninguém às vezes vai querer assumir, porque eu vou ter que fazer o meu trabalho mais o trabalho de gerir essa empresa. Então, assim, o amor à causa, ele vai durar pouco tempo, não vai durar muito tempo, tá? Aí logo começam as crises, logo começam os questionamentos em cima das decisões tomadas, aí começa a ruir essa questão, né? Então, no início a gente falou da autogestão versus a heterogestão, agora a heterogestão versus a autogestão. Então, no modelo de heterogestão, taylorista e fordista, a competitividade é obtida através de economias de escala, ou seja, você cuidando de um pouco, mas esse pouco se repetindo várias vezes vira uma grande economia, e da divisão e alienação do trabalho e do trabalhador, sendo a motivação obtida, em grande medida, por meio de incentivos monetários ou de outros mecanismos de gestão, que é o modelo de concepção do Homo economicus, é um modelo, se vocês pesquisarem depois, o Homo economicus, ele é um ser mecânico, é um ser voltado para o dinheiro, né? Então, ele não liga para a dignidade, ele não liga de trabalhar mais, ele não liga de ganhar menos do que o patrão que contratou ele está ganhando, ele quer saber da parte dele, um valor que ele entende razoável, ele vai trabalhar, ele vai fazer. A cooperação interna na autogestão, ela pode assumir um papel importante no processo de desalienação, ou seja, de tirar essa mente de que eu posso ganhar mais trabalhando mais e meu patrão ficar super rico, tá? Ele coloca o trabalhador como sócio e sujeito desfragmentado, ou um sujeito desfragmentando o conhecimento dos processos de produção por meio da gestão transparente e compartilhada. Então, nesse modelo, a cooperação interna faz com que o trabalhador ele ganhe igualmente ou igualitariamente, tal como o sócio, né, ou o presidente ou o dono da empresa. Tá? Aí eu volto de novo, é um conceito que na teoria é muito lindo, na teoria é muito bonito, porém, você ser empresário, você ser gestor, é você assumir risco, né? Você fazer um investimento, vender seu carro, você não tem um emprego, você não tem nada, não tem outra renda. Você só tem um carro. Você vender seu carro para abrir seu negócio é um risco. Se o negócio não avançar, você perdeu o carro e não tem mais o que fazer, né? Diferente do colaborador, do trabalhador, que muitas vezes não entra com risco nenhum, ele entra com a mão de obra e se der errado, ele deixa de ganhar o salário dele, ele não chega a perder nada, tá? Então, diante disso... E aí só explicando, esse modelo de cooperação interna, ele, na teoria, é muito bonito, mas na prática não funciona. E aí, por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, ele não está disposto a correr risco, tá? Talvez alguns de vocês já viram uns programas aí de busca de ouro, né? Febre do ouro, tem uns programas que passam aí, geralmente em canal pago, em que a pessoa larga tudo que ela tem, ela entra com a mão de obra, eles criam uma sociedade, né? Elas passam a trabalhar, elas juntam o que elas têm de economia e tal, e passam a trabalhar em conjunto na busca por exploração de ouro, né? É um risco enorme, porque você pode ficar muito rico ou você pode ficar muito pobre, não tem o meio termo ali. E aí, a pessoa está disposto a entrar com a mão de obra dela, mas ela não quer perder, ela quer uma certa segurança,
de que todo aquele trabalho e esforço que ela vai ter algum tipo de recompensa. E aí você tem os 5 componentes necessários para apoiar a participação dos colaboradores no processo de autogestão. Tá? Primeiro é o acesso à informação. Né? Informação é crucial, informação é necessária para a tomada de decisão. Vocês, como futuros contabilistas, eu tenho uma área da contabilidade que é a área de consultoria, a área de auditoria, mas vamos falar da consultoria. Para você fazer a consultoria de uma empresa, você tem que ter os dados corretos. Se os dados forem incorretos, tá, você vai tomar decisões erradas. Quando eu vou fazer consultoria para a empresa, a primeira coisa que eu pergunto, a sua contabilidade é real? Porque vocês sabem que tem muita empresa por aí que ela faz 2 contabilidades, uma interna, que é para saber realmente a saúde correta dela, e uma externa, que é o que paga menos imposto, é o que dribla tributação, fiscalização, aquela coisa toda. Então, eu preciso da contabilidade real, mais próxima do real, porque senão vai vir uma contabilidade para mim aí que está incorreta, que está falseada, e aí a tomada de decisão vai ser errada e falseada também, tá? Você precisa garantir a proteção contra a represália por postura crítica. Então, tem empresa que até na teoria permite a participação do operário, porém, quando ele começa a fazer muita crítica, esse produto está ruim, esse produto não vai funcionar, esse produto é perigoso, ele está querendo melhorar o produto, ele não está falando isso por mal, porém ele começa a receber represália, ameaça de demissão, algumas ameaças aí por conta da postura crítica dele. Tá? Então, isso tem que ser garantido para que ele possa ter voz e participar aí como crítica construtiva. Tá? Também tem que ter um quadro independente para julgar as disputas entre administradores e administrados. Então, percebam que aqui você tem, né, dentro de uma organização, você acaba tendo um poder executivo, que é quem toma as decisões, um poder legislativo, é quem cria as regras, e um judiciário para julgar o conflito entre quem executa e quem cria a lei. Então percebam que isso é fundamental, é necessário para um bom processo de gestão. Também tem que ter um certo conjunto particular de atitudes e valores, porque, como eu comentei com vocês, são objetivos não só individuais, mas coletivos, e você tem que ter atitude e valores que correspondem ao atendimento de objetivos coletivos e não somente os individuais. Tá? Mas tem que ser só coletivo? Não, também tem que ter o individual, mas tem que ter um equilíbrio entre eles. E também deve haver um retorno frequente de pelo menos uma parte do lucro produzido, porque senão eu vou trabalhar de graça, de graça, de graça, de graça até onde, né? E assim, você tem na história da administração várias correntes de pensamento, tá? E o Leon Cedenho, ele tem uma corrente um pouco mais moderna, tá? Dos anos 2000 aí, já do século 21, sobre o conceito de autogestão, tá? Ele cria várias divisões de autogestão, tá? Vários conceitos, acho que 5 ou 6 conceitos de autogestão, que eu vou explicar para vocês de maneira aqui bem resumida, tá? O primeiro é de autogestão libertária, que ela tem raiz anarquista, ou seja, que não tem ninguém que manda, todo mundo é independente e tem a sua autonomia própria. E é o primeiro conceito de autogestão que surgiu na história. Almeja uma gestão compartilhada, coletivizada, sem relação autoritária, sem relação de capital nem de Estado. Então, todo mundo, muitas vezes vocês veem por aí conceitos de anarquismo e liberdade. Né? O anarquismo, o conceito de liberdade para o anarquismo é não ter regras, né? Não ter regra nenhuma. Você faz o que você bem quer. E numa sociedade, né, atual, na sociedade moderna, você não dá para viver sem um regramento mínimo aí, porque senão você passa a extrapolar, você passa a ofender, você passa a ofender, a extrapolar a sua liberdade e a liberdade do próximo. Tá? A autogestão estatal é promovida pelo governo, pelo Estado, ela implementa-se de cima para baixo, então o Estado cria regras de autogestão e você é obrigado a segui-la. Tá? A Iugoslávia é a principal representante dessa categoria, que é um modelo bem comunista,
tá? A gente falou do anarquismo, tem um modelo de autogestão comunista, que você faz em prol, todo mundo é camarada, todo mundo é companheiro, e você defende uma causa, tá? Uma causa de soberania popular, uma causa de representatividade do povo, que muitas vezes é o Estado usando o interesse próprio em nome do povo, tá? Quando deu aquele acidente lá em Chernobyl, na Ucrânia, tá? Ali que fazia parte da União Soviética, eles fizeram de tudo para promover, para não alarmar ali, porque era um modelo de mando e obediência que não funcionava. Então, muitas vezes, o pessoal da base mentia para os altos gestores para defender o modelo comunista, tá? Tanto que, oficialmente a Rússia, na verdade a Ucrânia, né, que está vinculada ali à Rússia, só reconhece 44 mortos do acidente da usina de Chernobyl, tá? Que foram as 44 pessoas que morreram, ou os bombeiros, ou os médicos que atenderam imediatamente, ou o pessoal da fábrica ali, da usina, que morreu durante a explosão. E, na verdade, o número, não dá para falar que é oficial, porque não é fornecido pelo governo, mas o número extraoficial, por fontes independentes, apontam quase 45 mil pessoas. Então, é um número totalmente desconexo da realidade, e é um modelo em que as pessoas vão defender a causa e não as pessoas em si, tá? Outro modelo que ele trata é a autogestão sem patrão, e nesse caso os trabalhadores dirigem a empresa, têm as suas bases nas associações e conselhos operários que surgiram na Europa no século XIX, nos quais os trabalhadores se apropriavam dos meios de produção e elegiam seus gerentes e diretores, tomando as decisões importantes em assembleias. Então, tinha algumas indústrias que, às vezes, elas beiravam a falência, tá? E aí, o dono da empresa, simplesmente, para ele era mais barato abandonar a empresa do que tentar vender ou negociar ela. E aí, os colaboradores assumiam essa empresa, tá? Eles, muitas vezes, reduziam os salários ou trabalhavam até de graça para que essa empresa conseguisse ter fôlego, né, conseguisse se recuperar, e depois de um tempo eles passariam a ter a sua recompensa, eles seriam o patrão, né, dessa empresa. Então, muitas vezes, o dono da empresa, ele abre mão de salário, ele abre mão de benefícios para salvar ali a sua empresa, tá? Outro modelo é o da autogestão liberal, que ele reforça o controle das pessoas em diversos âmbitos, entre os quais se destaca a empresa. Refere-se à solidariedade na organização do trabalho, em conjunto para ampliar a produção e a eficiência. Então, esse modelo, ele faz com que as pessoas trabalhem também em prol de uma causa, porém, elas fazem isso por livre e espontânea vontade, por ego. Elas não fazem isso porque estão sendo solicitadas ou porque estão sendo cobradas para se fazer isso. E a autogestão de agente externo ocorre quando a experiência de autogestão é promovida e comandada por pessoas de fora, né, de outra classe social, nacionalidade, profissão, que usualmente gerencia a obtenção de recursos para a iniciativa e com quem se configuram relações encobertas de poder. Então, isso aqui é como se você tivesse um cliente que tem uma experiência de vida, uma experiência de outra empresa, e esse cliente participa de ideias, de modelos, de proposições para a melhoria do processo produtivo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um amigo que tinha uma sorveteria e o sorvete dele era muito gostoso, só que era muito doce. Quando estava assim geladinho, né, no começo, você não sentia tanto doce, mas à medida que esse sorvete ia derretendo, o doce dele ia ficando muito forte e quase enjoativo. E um dia eu falei para ele, reduz um pouco a quantidade de açúcar no sorvete, porque falei, olha aqui nas mesas, as taças tudo com 2, 3 dedos aqui de sorvete que sobrou, né? Se você reduzir o açúcar, além de você gastar menos com açúcar, as pessoas vão tomar o sorvete na sua totalidade, ele não vai ficar tão enjoativo.
No início ele não gostou, no início ele achou ruim, depois ele acabou acatando a ideia e as vendas dele acabou aumentando, tá? Então, eu indiretamente influenciei no processo de gestão dele, né? Não ganhei nada por isso, ele poderia ter me remunerado ou não, mas, enfim, é amigo, não fiz questão, né? Fiz pelo bem dele, e você pode ter isso configurado dentro de várias organizações, e tem empresas que colocam canais de atendimento em redes sociais, em canais de telefone, e-mail, para isso, tá? E a autogestão microcomunitária é uma espécie de proto-autogestão. Consiste em um grupo de pessoas que espontaneamente, ou por sugestão de algum colaborador, um religioso, um líder comunitário, entre outros, organizam um empreendimento coletivo de ações, bens, serviços, ideias ou reivindicações com fins comunitários. Então, vamos criar uma associação aqui de moradores para cuidar da rua, né? Por exemplo, para a segurança da rua. Então, os moradores criam lá um grupo de WhatsApp, e qualquer movimentação suspeita, eles se comunicam entre si, né? Pode colocar câmera de gerenciamento, pode criar um cronograma de aviso, tô viajando, se vocês verem alguém entrando na minha casa, me avisa, tá? É uma autogestão da sua casa de maneira comunitária, tá? Cuidado com a rua, cuidado de uma praça, tá? Então, você tem exemplos ali perto dos camelôs, tem uma pracinha ali, né? Que é a pracinha onde eu cresci, tá? Perto da antiga rodoviária velha ali, onde começa a canalizar o Sangradouro. E os moradores, junto com o Rotary, assumiram ali aquela praça e estão trabalhando, vão iluminar mais, já colocaram academia, já colocaram brinquedo para criança, para voltar ali a criar o conceito de praça, que é um lugar que as pessoas se reúnem para lazer, para diversão, tá? Ainda mais agora em época de pandemia, que acaba ficando muito preso dentro de casa, né? Então, a ideia é justamente trabalhar, né, criar autogestão microcomunitária e, né, todo mundo doa ali um saco de cimento, ajuda com uma lata de tinta, ajuda a cuidar para ninguém quebrar, roubar, né? E isso é importante, é um modelo de autogestão. Sobre as empresas recuperadas, né, são casos em que os trabalhadores decidiram e lutaram para manter coletivamente a empresa em funcionamento sem seus ex-patrões. Empresas familiares em que os patrões não pagaram as indenizações, os trabalhadores ficaram com as empresas industriais de serviços e continuaram a produzir, conseguindo, em muitos casos, pagar os salários e manter os postos de trabalho. Então, esse conceito de empresa recuperada, ele está associado aqui ao modelo de autogestão sem patrão, que são esses que você tem empresa com grandes chances de quebrar, e aí, muitas vezes, o patrão, o proprietário, ele abre mão, né, para ele não sofrer a falência e ter que responder com bens pessoais, e aí os colaboradores assumem, muitas vezes trabalham 1, 2, 3 meses de graça até a empresa se recuperar, tá? Alguns exemplos, se vocês quiserem pesquisar com mais detalhe depois, você tem a Coperminas, de Criciúma, é uma antiga empresa de extração de carvão mineral, chamada, né, antigamente de CBCA, fundada em 1917, e foi assumida pelos trabalhadores em 1987. Né? Então, 70 anos depois, os trabalhadores assumiram, tá, para que ela não quebrasse. A usina Catende também, que foi fundada em 1892, chegou a ser a maior usina de açúcar da América Latina na década de 50 e foi assumida pelos trabalhadores em 1995. Então, são só alguns exemplos aí, tá? Para vocês, e com isso eu encerro aqui a aula de hoje, é uma aula realmente mais curta, tá? Convido vocês já para a nossa próxima aula na sexta-feira, que vai ser a nossa última aula. E na próxima aula de sexta-feira, eu vou fazer ali uma dinâmica, um joguinho com vocês, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo certinho explicando. E eu vou dar ponto bônus para a prova ou para alguma outra atividade que você não tenha tirado 10. Né? Então eu vou dar para as 5 pessoas que melhor pontuar nesse jogo que eu vou fazer, um ponto bônus aí, ou na prova, ou alguma outra atividade aí que está com nota 9 para baixo, tá? Então, vou encerrar aqui a gravação.
Não tive tempo ainda de subir a aula de ontem, mas até hoje à tarde eu subo a aula de ontem e a de hoje. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo aí, tá? Um abraço, tchau, tchau. Até mais, professor. Até mais, professor. Tchau, tchau.